Boa noite, eu sou o Fabiano Chede e eu sou o Fernando Magalhães e sejam bem-vindos a mais um Papo de Foto. Edição, Fernando? Hoje, Fabiano, my friend, edição número 33. 33. Qual é o nosso tema? Tema de hoje, dicas de fotos em igrejas. Era para ser igrejas e templos, mas como nós tivemos várias fotos para mostrar, Fernando resolveu dar uma tesourada nos templos. Então, os templos vão ficar para um outro papo de foto. Tínhamos aqui templos budistas, confucionistas, mas faltávamos aqui, tinha mesquita, faltava aí. Não, tem mesquita aí, Fernando. Eu vi ali que você colocou a mesquita. Mas sinagoga não tivemos, mas gostaríamos de fazer um papo de foto bem ecumênico. Não nos faltará oportunidade. Na próxima vai ter tempo do que for possível. Hoje nós vamos focar aqui, então, em igreja. Mesmo porque eu acho que é até mais democrático, porque neste nosso maravilhoso país, o que mais temos são igrejas. Igrejas. Então, pessoal, sejam bem-vindos. E vamos usar aquela enroladinha inicial para o pessoal começar a entrar. Não, eu quero dizer o seguinte, que normalmente a gente tem recebido poucas perguntas e muitas fotos na nossa publicação de divulgação do Papo de Foto, principalmente na página do Facebook, né? E dessa vez não foi diferente, né? Foram aí dezenas de fotos, muitas curtidas e muitos compartilhamentos, e a gente fica muito grato com o carinho de quem curte, de quem compartilha e nos ajuda a divulgar o nosso programa. E uma das perguntas aí que surgiu veio lá de Bom Jardim, no Rio de Janeiro, do Leandro van der Sock. Opa. E ele disse o seguinte: Fabiano, como extrair o máximo da qualidade sem perder os detalhes nos interiores das igrejas e dos templos? Né? Como achar o melhor ângulo? E essa pergunta é muito ampla. Né? E à medida que nós formos analisar as fotos que forem apresentadas na sequência, o Fabiano vai poder explorar em cada uma delas uma resposta diferente para essa pergunta que o Leandro fez. Né? E também, observando outras fotos, eu observei aí vários desafios que existem dentro desse ambiente, desse tipo de ambiente, relacionado à luz, né? A você ter fotos contravitrais, por exemplo, fotos que entram a iluminação do local no campo e acabam ficando assim com um feixe de luz ali, e que quando você consegue aplicar uma técnica adequada, né, fazer uma composição legal, aproveitar a luz ambiente ou lidar com isso da maneira certa, você consegue depois uma imagem limpa e uma imagem de maior qualidade. Então, tudo isso nós vamos ter a oportunidade de explorar no Papo de Foto de hoje. Maravilha! É isso aí. E acho que é o momento, então, que nós vamos começar já com a apresentação. Fabiano, você quer dar uma introdução? Chutaremos o balde da entrada já? Não, eu quero dar uma introdução. Então, eu acho que... Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que a foto de igreja, templos em geral, mas hoje então vamos fazer aqui um foco na igreja, para mim é realmente fascinante. E existem algumas questões que devem ser bem observadas quando você vai fazer foto de igreja. Eu acho que hoje vamos fazer um pouquinho diferente, em vez de eu já dar aquela aula inicial do tema, eu acho que talvez nós vamos esperar um pouquinho quando eu chegar nas fotos que o Fernando colocou da minha autoria, das minhas fotos, ali eu vou ilustrar aquilo que eu acho que é importante para você ter sucesso nas fotos de igreja e vamos responder aqui já a pergunta que nos foi feita. Então nós vamos iniciar aqui com as fotos da audiência e dessa vez teve bastante foto de celular e eu já vou começar dando uma notícia meio ruim para você que gosta de fotografar de celular as igrejas. O celular é uma câmera extremamente prática, democrática e presente hoje em dia 24 horas por dia na mão de todo mundo. Mas existem alguns casos em que o celular apanha e a foto de igreja é um destes. Por um lado, o celular tem uma lente grande angular, que é
ótima para esse tipo de foto. Mas, por outro, o celular tem um sensor eletrônico muito pequenininho, então a performance de qualidade da imagem, quando a luz é escassa, é muito ruim. Então não há como você tirar água da pedra. Mesmo os melhores celulares, aí os Galaxy S9 dos dias de hoje, os iPhone X, né, 10 e tal, esses telefones eles vão ser melhores, mas a hora que você colocar uma imagem no tamanho da tela do seu computador, provavelmente a qualidade não vai ser aquela maravilha também. Então, se você gosta de fotos de igreja, assim como eu, seja a hora, talvez, de você pensar em adquirir uma câmera. Este é um dos casos, né? Nós temos que ser honestos aqui. Mas vamos lá, eu vou mostrar, à medida que o Fernando vai colocando aí, o que acontece com as fotos de celular. Nós temos um vídeo, não, Fernando, de fotos de igreja? Temos. Você vai colocar o link para a turma? Vou colocar o link para a turma, indubitavelmente. Ótimo. Mas eu gostaria de comentar que, nas palavras de Miss Lene Emmerich, nossa amiga lá do Distrito Federal, ela diz que tem a grande dificuldade dela é fazer fotos boas em tetos de igreja, né? E como ela fotografa com celular, né, se ela tinha esperança de resolver esse problema no programa de hoje, o Fabiano já jogou um balde de água fria na nossa amiga, mas, mesmo assim, né, as dicas viram. Vamos lá. Boa noite a todos os presentes que já nos deram boa noite aqui no chat. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Vamos caprichar aqui para fazer um programa bem legal para vocês. Então, vamos lá. Aos slides, iniciar uma apresentação. Então, pessoal, só repetindo, enquanto o Fernando aqui se prepara, eu vou falar mais sobre o aspecto técnico de construir uma boa imagem dentro de igreja, mais para o meio do papo de foto à frente, onde eu vou estar com as minhas fotos e vou explicar como eu consegui aquele resultado, certo? Então, aqui vamos ter aí um tempo de nos divertir com as imagens do pessoal que está participando. Aliás, tem uma coisa muito legal que eu queria falar. Eu vi fotos aqui que comentaremos maravilhosas por conta, não às vezes da qualidade da foto, mas do lugar onde ela foi feita. O que ainda reforça a minha curiosidade por esse tema. Eu tive a oportunidade de, pelas lentes aqui da nossa audiência, conhecer interiores de igreja magníficos que eu não conheço e fiquei animadíssimo por conhecer. Então, agradeço você também por causa disso. Maravilha. Play! Começando já com o nosso craque das lentes. Sim. Dizendo que esta foto não é para qualquer mortal, né? É para Francisco Lino, porque ele posiciona uma igreja, né, num enquadramento criativo pela diagonal, cujo pano de fundo é nada mais, nada menos do que a Via Láctea. A Via Láctea. Então, esta foto, pessoal, sob o aspecto igreja, ela traz um elemento de curiosidade, assim, bem bacana, de criatividade, de curiosidade, que é esse ângulo em que o Francisco resolveu posicionar a igreja, dando, então, um tema muito claro à foto da Via Láctea dele. Para quem não esteve quem não nos acompanhou nesse papo de foto de céu noturno, a Via Láctea é aquele... Papo de foto 21 disponível no canal do YouTube. Então, a Via Láctea é aquela grande aglomeração de estrelas que parece que faz um caminho ali no céu, bem no centro da foto. Aquilo ali é a Via Láctea. Para você fazer uma foto da Via Láctea, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque nós já fizemos um papo de foto inteiro sobre isso, mas eu adianto que é preciso uma ISO bem elevada, aí a gente recomenda uma ISO acima de 3.200, né, para que você tenha um sensor de boa qualidade, um sensor grande. O Francisco ele fotografa com uma câmera full frame, que é uma câmera de sensor de tamanho já profissional, então ele obtém esse resultado. Com o celular esta foto é simplesmente impossível, e com uma câmera de entrada ela é possível, só que eventualmente você não vai ter a mesma qualidade, a mesma nitidez por conta da pouquíssima disponibilidade de luz. Você provavelmente vai ter ali bastante ruído eletrônico. Então, valeu, Francisco. Olha que bacana, a igreja nem sempre aquele ângulo que a gente está acostumado a fazer a foto é
a última solução. Basta que você aí use a sua criatividade. Maravilha. E o Márcio, lembrando que no papo de fotos do céu, né, que a gente teve no papo de foto da Via Láctea, ele também mandou uma com igreja também. É verdade, eu lembrei agora, é verdade, muito bom, é isso aí. Aí então estamos com a Yara Ranieri, está com um celular, e eu tenho aqui que elogiar o enquadramento que ela teve aí nessa foto. Ela posicionou a igreja bem ao centro, mas o que nem sempre é o mais indicado aí pela harmonia da coisa. Eu normalmente posicionaria a igreja um pouquinho mais à esquerda ali para tentar esconder um pouquinho aqueles prédios horrorosos que estão estragando a belíssima arquitetura da igreja logo atrás. Mas tem um detalhe importante que salva essa foto, na minha opinião, é que a gente vê que ela priorizou esse enquadramento para colocar o repuxo, que está bem aqui abaixo da escada, e essa escadaria faz com que os olhos do observador caminhem até a entrada da igreja. Então essa é uma técnica que a gente já falou aqui também muitas vezes. Se você tem linhas que conduzem o olhar do observador da foto para algum lugar, essas linhas dão profundidade na tua foto, ou dão uma sensação de 3 dimensões e faz com que a sua foto fique muito mais interessante. Essa igreja é belíssima, eu só realmente lamento que tem aquele prédio muito feio lá atrás, que a gente provavelmente retiraria aí com a ajuda de um Photoshop, mas não seria assim uma atividade muito simples para você fazer um trabalho bem feito, mas é possível, né? Você tirar aquele prédio feio lá de trás e fazer essa foto somente com a igreja. Aliás, uma igreja lindíssima, em Guimarães, em Portugal. Está explicado aí, ela está na Europa, belíssima igreja. E eu também, ela escolheu também a imagem preto e branco, uma questão de preferência. Às vezes o dia estava brusco e a imagem preto e branco disfarça um pouco isso. Se bem que não, né? A gente vê que tem sol ali, aqui no chão. É uma questão de preferência. Mas, Yara, parabéns, muito legal a sua foto. Dentro das limitações do celular, você mandou muito bem. Eu acho que o repuxo ele retira a simetria da igreja do centro, né? Eu acho que ficou muito bacana. A única coisa ruim aí é aquele prédio, mas não é culpa da Yara, né? Só se demolisse lá atrás, realmente. Maravilha. Vamos adiante. Eu comecei, Fabiano, com as fachadas, né? Para depois a gente entrar no interior das igrejas. E as fachadas, elas são, na verdade, muito difíceis de serem fotografadas, fachadas de igreja. Por quê? Porque normalmente são edifícios altos que ficam num espaço central na cidade, onde você tem pouca possibilidade de se afastar e usar um zoom, que foi o que fez a Yara na foto anterior em Portugal. Aqui é difícil, né? Às vezes você não tem para onde se afastar. E se você se afastar demais, até pode ser, vai de repente para o outro lado da praça. Mas aí no meio do caminho ficam postes de luz, árvores e uma série de poluição visual que não é desejável. Então você acaba tendo que se aproximar um pouco, e aí o que acontece é que você ou não consegue colocar a igreja inteira no quadro, ou você tem essa distorção de perspectiva que essa foto mostra muito bem, né, que as torres, elas meio que estão inclinadas para dentro, como se fossem convergir e se encontrar lá no infinito. Então, essa deformação de perspectiva é uma coisa muito fácil de ser corrigida, que é uma das preciosas dicas que eu darei aqui no Papo de Foto um pouquinho mais à frente. Então, fique aqui conosco, essa foto ficaria muito melhor somente com a correção da perspectiva, né? E outra coisa que eu faria, Simone, era esperar aquela pessoa que está aqui à direita caminhando na frente da igreja. É um preciosismo, mas já que a igreja ela não está com uma multidão na frente, que seria um caso a ser considerado, ela só tem uma pessoa bem na entrada da igreja, levantando o braço, que ali também passaria na boa, porque ela está com fundo preto. Agora, essa pessoa de azul que vem pela esquerda, ela me chama a atenção, ela drena a minha atenção para um elemento estranho ali. Então, você deveria esperar, tem que ter um pouquinho de paciência, espera a pessoa passar ou entrar na igreja, aí você faz a foto. Aí ela ficaria melhor. Mas, tudo bacana, só a perspectiva que temos que corrigir, vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Maravilha. E Simone e Yara presentes conosco, né? Yara, inclusive, dizendo que escolheu o preto e branco para dar um ar mais vintage. Então, isso aí, legal, é preferência. Valeu. Maravilha.
Sônia está aí com uma igreja de Nossa Senhora de Nazaré em Saquarema, olha só. Uma igreja simples, porém muito bonitinha. E em rosa, em homenagem ao Outubro Rosa. Que maravilha! Eu gostei muito desta foto, principalmente pela questão da iluminação, né? Você tem a igreja iluminada pontualmente lá atrás e um caminho na sombra que conduz aqui o olhar de quem observa a foto para dentro da igreja. Então eu achei a composição dela muito boa. O que eu faria era me aproximar um tiquinho, porque a sensação que eu tenho é que ali a torre da igreja está quase escapando do quadro. Não está, né, Fernando? Eu acho que, inclusive, não deve está, estar, né? Se não está, está quase. Não né? está. Então, talvez se você se aproximasse coisinha pouca ali, você teria matado essa questão da torre sair do quadro. Porque se você corta a torre, ou ela está muito pertinho ali, ela também quebra um pouquinho enfim, do capricho da tua composição. E a mesma questão que eu falei anteriormente, eu corrigiria a perspectiva dessa igreja. Se vocês não estão entendendo o que eu estou falando, aguardem, vocês vão ver mais para frente. Essa igreja ela está com a perspectiva deformada. Ela está com as laterais, as linhas laterais verticais, né, apontando, meio que convergindo em forma de triângulo. E isso é uma distorção da lente e a gente pode facilmente corrigir. Exatamente. Parabéns, Sônia. Trabalho de celular muito bom mesmo. E é isso aí. Quer dizer, se a construção tivesse sido feita dessa maneira, a gente ia ter que dar um prumo para o mestre de obras. Com certeza estava demitido. Aliás, se veja aqui que ela colocou, eu disse, né, que o celular não vai bem em foto com pouca luz, né? Então aqui é o caso também. Se você... A foto está bacana, a gente está elogiando dentro da limitação do celular. Se eu tivesse tirado essa foto com a minha câmera, por exemplo, eu ficaria muito chateado, tá? Porque vamos falar a realidade, ela perde muito detalhe e a gente vê muito ruído, especialmente nas áreas planas, que é no verde da grama aqui e no azul do céu. Ali você vê muito ruído eletrônico. Mas para isso, só mesmo você tendo uma câmera com um sensor maior, né? Então, essa foto, o que eu quero dizer é que quem está com o celular gosta muito de fotografia, tem que estar ciente que, principalmente em fotos à noite, pode conseguir um resultado muito melhor se tiver uma câmera. Maravilha. Vamos adiante, agora com uma fachada do maior centro, né, da maior peregrinação do Brasil, né? Márcio, mais uma vez aqui conosco. Obrigado, Márcio, pela tua participação. Para a gente sempre uma alegria. O Márcio faz as imagens dele com muito capricho, põe ali até a marca dele nas fotos. Significa que ele não está brincando em serviço. Não. Eu gostei muito dessa composição, mas muito mesmo. Eu diria que, em termos de composição, foi a campeã, eu acho que hoje, da nossa noite. Porque, como eu disse anteriormente, um caminho que conduz o olhar do observador até o destino, que é o tema principal da sua foto, ele é tudo de bom. E nesse caso, com a multidão, essa foto ela conta para mim um pouco da emoção, da vibe, né, de se estar nesse lugar. Aquela multidão já diz que já dá transmite uma certa emoção para a gente. E o meu comentário construtivo aqui é que essa foto está muito azul, Márcio. Não sei se é aqui no nosso monitor, mas eu vejo que ela está assim muito azul. E ele por conta disso... que está fora de foco, segundo ele aqui no chat. Não, mas aí a gente está com a imagem pequenininha aqui, a sua orelha deverá ser puxada por conta da falta do capricho com o balanço de branco. O seu balanço de branco, quem não sabe o que é balanço de branco, nós já explicamos aqui, vai ter, Fabiano responde, depois você faz o jabá aí, Fernando, que vai explicar o que é o balanço de branco. Mas aí, Márcio, você precisaria ter jogado o seu balanço de branco um pouquinho mais para o amarelo, né? Uma temperatura aí um pouquinho mais quente. E aí a sua foto ganharia uma outra dimensão. Repare que o azul da cerca, o azul do céu
está também acompanhando uma tonalidade azulada do que não pode ser azul, no caso, a basílica. Fernando, você que já esteve lá rezando, a basílica é azul? Não. Não é azul. Então, Márcio, você precisaria, né, enaltecer aquele vermelho ali da basílica, em contraste com esse azul todo que você tem nessa imagem, e a sua foto ficaria muito melhor, não ganharia não tão somente em qualidade de cor, mas também em profundidade, porque o contraste do vermelho com o azul te daria uma profundidade extra. Então, vai lá, ou no pós-processamento, se você já faz, você tem que ir lá colocar um pouquinho mais de balanço de branco para o amarelo, ou então na sua T5i, você pode também mudar o balanço de branco ali no WB, White Balance, você seta ali na sua T5i e já consegue um balanço de branco imediatamente mais quente, na próxima vez que você fizer uma foto como essa. Mas enfim, isso é um detalhe que eu estou aqui para ajudar a construir. Como eu disse, eu adorei essa foto. É só um detalhe. Detalhe que a Basílica já tem décadas, né? Quando, por exemplo, João Paulo II veio em 1980 ao Brasil, ela já estava lá, mas foi gradativamente sendo decorada internamente e a parte de mosaicos, tudo ficou pronta, agora não tem nem 2 anos ainda, né? E eu tive a oportunidade de estar lá quando faltava só um lado da última coluna, e é simplesmente espetacular por dentro, é uma visita maravilhosa que deve ser feita por todos. Muito bacana. Vamos lá. Agora aqui, Fabiano, a gente recebeu muitas fotos, né? E essa foto é uma que traz um daqueles desafios que eu mencionei no início, né? Quer dizer, quando você tem... é uma capela muito bonita, né? Diz que é da família Matarazzo, ali em São Paulo. Mas como é que a gente faz para evitar essa luminosidade que estica um feixe, né? Para lidar com isso dentro desses ambientes fechados, né? É sempre um desafio. Sim, aqui, Ana Lúcia, obrigado por ter nos enviado. Essa foto, eu gostei assim da simplicidade da imagem, uma foto bem singela, ela está ali no meio de uma muvuca, nitidamente ela está num lugar ali que está acontecendo alguma coisa, ela achou a capela muito bonitinha, sacou no seu celular e pá, fez aquela foto despretensiosa. Então, o que eu tenho a dizer aqui é que realmente a igrejinha merecia uma foto. É muito bonitinha, muito legal, e você traz a história com você e registra. Agora, nós temos alguns problemas. O primeiro é aquele povo todo ali, meio desorganizado ali na frente. Então, eu confesso a você que eu, às vezes, faço fotos assim, quando não tem outra saída, mas eu guardo elas para mim, porque eu não mostro para ninguém, porque aquele povo daquela forma desorganizada ali, ele desconstrói a tua imagem como, né, uma fotografia primorosa e tal. Então, ali não teria muito jeito, só se você esperasse esse pessoal todo se sentar, ou você esperasse a igreja ficar vazia, mas eu sei que estava fora do teu controle organizar aquela situação toda. Se eu gostasse muito do lugar, eu voltaria depois, ou teria um pouco de paciência. Se não tivesse jeito, faria alguma coisa assim mesmo para registrar. Então, eu só estou querendo deixar claro que uma foto com um povo todo desorganizado ali, ela drena a tua atenção para aquela gente e a igreja passa a perder um pouco do seu charme como imagem. E aí a questão dos desafios de luz, eu gostaria de falar de novo um pouquinho mais à frente, porque com o celular não dá. Simplesmente é isso, né? Ou o que você poderia fazer com o celular para melhorar era subexpor essa foto. Ou seja, colocar, se o teu celular tiver um modo que não seja o automático, hoje muitos celulares que não são top de linha fazem isso, você pode regular ali a sua exposição para menos. Aí certamente a sua imagem ficaria um pouco mais escura, mas você não teria aí esse ar meio lavado que ficou a imagem. Mas a gente sabe que não tem mágica. Com o celular você não vai conseguir resultados profissionais neste tipo de ambiente com pouca luz, lâmpadas e tal. Maravilha. Então, Ana, obrigado por ter enviado. Bem bacaninha a tua igreja. Estou a fim de ir conhecer e dar uma rezada nessa capela. Muito bonita. Vamos lá.
Agora a exuberância da parte interna da Catedral de Brasília, projeto de Oscar Niemeyer, nas lentes de Marcela. Marcela também coloca ali a sua marca, o que traz para a gente que ela capricha naquilo que ela faz. Enquadramento muito bonito, gostei bastante, ela colocou aí 80% do seu quadro no teto da igreja, né? Que é realmente a parte mais bonita dessa construção, e jogou o piso ali para uma tirinha embaixo. Então, a composição dela eu achei que foi válida, foi bem bacana, tem simetria, aquilo que eu sempre digo que a gente tem que ter cuidado, que a simetria normalmente ela vai contra a beleza da foto, mas este é um caso em que a simetria funciona muito bem e que se a foto não fosse simétrica, talvez não ficasse tão legal. Então é uma exceção aí que a simetria é muito bem-vinda, né? E aí eu posso falar sobre a primeira questão importante para você fazer foto de igreja. Seja qual for o seu equipamento, é desejável que você apoie a sua câmera em algo muito firme. Esse algo muito firme, em alguns casos, pode ser um tripé. Em alguns casos, não. Aqui no Brasil, normalmente, se você armar um tripé discretamente, claro que não vai armar o tripé no meio da passagem das pessoas, mas se você encontrar um lugar e armar um tripé discretamente, as pessoas não vão lhe importunar, porque não é muito louco que faz isso. Se você estiver viajando, dependendo do país, se for um país muito turístico, há igrejas em que você não vai poder entrar com o tripé e tampouco armar o tripé. Aí o que fazer? O recurso que você tem chama-se o banco da igreja, ou as cadeiras, se a igreja não tiver banco, tiver cadeiras. Você precisa apoiar a sua câmera com muita cautela. No caso aqui dessa foto da Marcela, eu vejo nitidamente que ela não estava muito firme, a câmera dela. A gente perde nitidez, né, nessa ainda mais uma imagem que é geométrica, você perde nitidez muito possivelmente porque ela tripidou, ela tremeu, movimentou a câmera em algum momento. Então, talvez para quem não tem assim, esse olhar mais assim, crítico, não perceba. Mas eu olho aqui, vendo o que você fez com a sua Nikon, eu com certeza diria que essa foto está tremida. Marcela, não me queira mal. Mas ela está uma foto muito bonita. Então, aí você diz, mas eu no banco, com uma velocidade muito baixa, é quase impossível não tremer. Eu sei. Aí o que faz diferença é você vai ter que ir subindo a sua ISO. A recomendação que eu faço, então, abra o seu diafragma o máximo que der, aponte como você está, você não tem primeiro plano, no primeiro plano você não tem tema nenhum, então você pode jogar o foco lá para o meio da igreja. Em prioridade de abertura, Fabiano? Pode ser em prioridade de abertura, você joga o foco lá para o meio, põe uma abertura bem grande, repetindo sempre, a abertura grande é a abertura de valor menor, que normalmente está escrito na sua lente, deve ser 2.8, 4.0, alguma coisa assim. Você põe a maior abertura, aí você vai subindo a sua ISO, à medida que você sobe a sua ISO, a velocidade que a câmera vai calcular para você, ela vai também subindo. E aí você vai fazendo mais de uma foto. Se você gostou muito do lugar, faça com... Você apoia firme e vai aumentando a ISO e vai fazendo mais de uma foto. Dessa forma, depois, quando você abre no seu computador, você decide qual é o ruído que você pode tolerar ou não. Mas é importante que você daí vai ter fotos com velocidades de obturador mais rápidas, que provavelmente, se tiverem ruído, vão ter mais nitidez sobre a questão do tremor, né? Do registro do movimento. Aí você vê o que ficou melhor. Às vezes, não, essa ficou ficou rápida, não tremeu, mas muito ruído. Aí você escolhe uma intermediária. Mas o segredo é agarrar firme na sua câmera apoiada num banco. Senão, não vai dar certo. Ela confirmou que fez a foto com a câmera na mão, né? Uhum. E então é isso aí. Banco, você sabe, eu vou contar uma historinha. Aquela historinha que está no vídeo lá, né? Mas eu não vou me Já mandei o link aqui. Já mandou? Mandei o link. Conta a história. Vou contar a história. Claro, conta a história. Na verdade, não foi uma vez que me aconteceu isso, foram várias, né? Mas uma me cortou o coração. Põe eu lá na tela, então, Fernando, para eu contar a história, que eu vou contar olhando para as pessoas. Não, aquela aí, o pequenininho ali não dá. Eu estou numa igreja
e as pessoas, quando a igreja é muito bonita, que é o caso dessas que nos passaram há pouco aí, as pessoas ficam entusiasmadíssimas, principalmente os mais jovens, né? Que estão ali querendo tirar foto de tudo, né? Ou as pessoas bem mais velhas que vêm na igreja, tem aquela questão, tem uma espiritualidade mais desenvolvida, né? Então, ou os mais velhos ou os mais novos, que é normalmente quem está tirando foto de igreja. E é um pecado, porque eu vi um grupo de jovens, né, com uma câmera, não era o celular, uma câmerazinha ali, uma câmera, era uma super zoom, e faziam a foto e olhavam, não ficava bom, e faziam de novo, olhavam e não tinha jeito, né? E eu cheguei, daí eu não me aguentei, me aproximei e falei, olha, faz o seguinte, peguei a câmera, coloquei no banco, apontei, enquadrei, tirei a foto e mostrei, né? A alegria dessa, era uma mocinha com as amigas, ficou super feliz e tal, e daí foi aquela coisa do eureka, né? Então, quer dizer, uma coisa simples, colocasse em cima do banco e ela estava tentando fazer a foto que nem a Marcela. Um ambiente super escuro, a câmera dela era com certeza pior que a da Marcela, era uma câmera inferior, né, em termos de qualidade de imagem, e não estava dando certo, né? Então, você já sabe, agarre-se num banco ou então numa coluna, mas na mão livre, não. Maravilha. Celular também, né? Você pode encostar o celular no banco, na coluna, celular na mão vai ser pior ainda. Maravilha. Francisco chegou dando boa noite agora há pouco aí. Francisco, boa noite, Francisco. Abriu o nosso papo de foto de hoje, então você vai ter que vê-la no replay depois. Jogando bacalhau na turma, já com a Via Láctea lá em cima e tal, né? Mas então depois você vê lá. Maravilha. Vamos em frente. Aí está agora a Sagrada Família de Gaudí, a obra-prima de Gaudí em Barcelona. Você sabe que eu não conheço essa igreja e tenho um sonho de conhecer. Eu adoro tudo que Gaudí faz, eu acho que esse cara era um gênio, né? Faz Sim. coisas assim realmente espetaculares. Essa foto foi tirada com o celular, né? E eu acho que o comentário que eu tenho a fazer aqui ele é praticamente o mesmo que eu tenho feito até então, né? Com o celular fica difícil realmente você ter uma boa performance com pouca luz. Eu vejo muito ruído eletrônico nessa foto, então se você está chegando agora, talvez às vezes as pessoas nem sabem o que é o ruído eletrônico, depois você fala, né, Fernando, o Fabiano responde, a gente vai... estamos gravando uma série de vídeos explicando essas dúvidas que são recorrentes de muita gente que está começando. Então, aqui você tem muito ruído e as colunas da Sagrada Família também estão convergindo aí em forma de triângulo. Então, eu arrumaria essa perspectiva aí no pós-processamento de uma maneira muito fácil e, fora isso, não teria muito o que ser feito aí. A simetria, nesse caso aí também, eu acho que ficou bem legal, né? Ela tem um elemento central ali muito marcado, que é o tema da foto dela. Então, a simetria, nesse caso, também ficou bem-vinda, o que normalmente não acontece, mas aqui ficou muito legal. Obrigado, Sil, por ter nos enviado. Temos mais uma da Yara, né? Ela celebrou aqui que estava super contente que tinha entrado a foto dela, e essa eu coloquei também para ilustrar aquela dificuldade, né? Que tinha um órgão maravilhoso ali para ser registrado. Eu sou enlouquecido por órgãos de igreja. Esse daí foi um órgão que eu não vi semelhante ainda. Né? Então está no Porto, igreja, é um órgão barroco, né? Eu nunca tinha visto algo semelhante. Então esse é um caso que eu agradeço a Yara de ter postado a foto. Fiquei simplesmente animadíssimo para ir um dia conhecer essa igreja para ver esse órgão aí. Achei lindíssimo. E aí também a mesma coisa. O enquadramento está muito bom. Ela colocou o órgão no centro, aí não tem muito o que ser feito. E dentro das limitações do celular, ela não poderia fazer nada muito diferente disso. O que eu vou reforçar aqui é o seguinte. O celular, como ele aí vai estar no modo automático, ele vai calcular qual é a exposição que ele deve fazer, tomando em conta a área que está no centro do seu quadro para fora. Né? Então, o celular reconheceu que o órgão aí, que estava no centro da foto dela, seria aonde ele deveria fazer a exposição. E fez, realmente, expôs ali o órgão, tanto que a gente pode ver os tubos, os detalhes ali do órgão, e, por consequência, ele estourou toda a luz que vinha daquelas janelas lá atrás. Então, aí, nesse caso, o que eu normalmente faria era expor a janela e não o órgão, e o órgão ficaria em total escuridão. E depois, né,
que eu fizesse isso, eu iria aumentando a exposição delicadamente até que eu pudesse ver um órgão escuro, ainda não o ideal. E depois, em um pós-processamento, numa edição de um programa como o Lightroom, eu iria fazer então os detalhes do órgão aparecer. Porque como eu sempre disse, e sempre digo, até gravei um vídeo explicando sobre isso, que logo vai ser publicado, se você tem a opção entre subexpor uma foto ou superexpor uma foto, opte sempre por subexpor, que é o caso aqui. Subexpor seria deixar essa foto inteira mais escura. Porque quando você superexpõe, que foi o que ela fez aqui, ela superexpôs, né? Ela perdeu todo e qualquer detalhe dos pixels que estão ali na janela, naquelas áreas, ou em cima daquela lâmpada, em cima do órgão ali, eu acho que é lâmpada, né? Ou um raio de sol, acho que é uma lâmpada. Ali você não tem mais como recuperar aquela informação eletrônica. Você perdeu ali e não tem mais o que salve. Então essa imagem ela não pode ser trabalhada para ficar boa, né? Ela vai ficar assim e ponto final. Se ela tivesse mais escura, eu poderia, conforme for a qualidade da sua imagem, então, se você fotografar em RAW ou RAW, eu poderia trazer os detalhes do órgão à vida depois no computador. Então fica aí essa dica para quem fotografa de câmera, né? Porque do celular aí realmente, eu não sei se isso dela teria como fazer uma subexposição. Maravilha. Vamos lá então. Agora temos a Heloísa em Sainte-Chapelle. A Sainte-Chapelle é, para mim, uma das obras-primas da arquitetura gótica. Eu tenho, dado mais para frente, também uma foto da Sainte-Chapelle. Essa imagem aí, ela fez em celular, e veja só, ficou ótima para celular. E sabe por quê? Porque apesar dela ter vitrais ali atrás, a Sainte-Chapelle dentro da igreja, ela é extremamente escura, principalmente se ela tiver no final da tarde ali, ou no início da manhã. Apesar de terem muitos vitrais, ao final da tarde ela fica bem escura mesmo. Então, para você, no caso ali, ela teve uma iluminação daquela imagem, a iluminação da imagem, ela deu a exposição correta e ficou em uma exposição frontal aos vitrais. Ela não teve uma luz forte de fora da igreja. Por isso que a imagem ficou bacana. E aí, tá em forma de ogiva, né? Esses arcos são ogivais. Poderia corrigir a perspectiva, mas eu acho que assim ficou legal. Então, eu acho que para celular ela teve um resultado excelente. Maravilha. Vamos adiante agora de detalhes, né? Voltando à Basílica de Nossa Senhora Aparecida na lente da Canon T6i Digital Lens. Bom, a imagem da Nossa Senhora Aparecida deve estar bem distante dela aí, não é? Sim. Então, aí o que aconteceu bom, primeiro vamos aqui enaltecer um detalhe, né, que é a questão dos detalhes, justamente. Opa, essa foi bonita. Um detalhe que é a questão dos detalhes. Fazer foto de detalhes dentro de uma igreja é muito divertido. Tem muitas coisas muito interessantes que, se você fotografar como sendo um detalhe, você traz à vida. Porque se a gente fotografa só a igreja como um todo, as pessoas olham para aquela foto e veem a igreja como um todo. Elas não vão perceber detalhes que só você que esteve ali naquele lugar pode, assim, saborear, eu diria, né? Você está numa igreja, ela é tão rica de informação, que às vezes você para e fica olhando os detalhes, as imagens. Se você não fizer a foto disso, depois você não tem como contar a história. Então, a iniciativa da Edna de ir lá e tirar uma foto da imagem é mais ou menos como você ir no Louvre e tirar a foto da Mona Lisa. Foi muito bacana. E o problema que ela teve aí é que, como ela deve ter usado um zoom muito poderoso aí na T6i dela, ou então ela recortou essa imagem de uma imagem maior, ela perdeu muita qualidade aí por conta de ter tremido, ou de ter, deixa eu ver se eu consigo entender melhor ali, ou eu acho que ela tem um pouquinho das duas coisas. Essa imagem ficou um pouco tremida e eu acho que ficou um pouco cropada demais. Cropar é você recortar um pedacinho de uma imagem maior para mostrar o detalhe. Eu acredito que ela deve ter cropado, até porque está em formato quadrado, e às vezes daí você vai ampliar uma informação eletrônica que, na verdade, foi captada
deu um tamanho pequenininho, e a hora que você amplia, você começa a ver os defeitos, né? Então, aí faltou faltou muita nitidez nessa foto, e muito por conta disso, de ter cropado demais, ou de ter usado um zoom, daí o zoom com pouca luz, se você se movimentar milimetricamente, como você está com um zoom, né, com uma aproximação grande, 1 milímetro que você mexe na câmera, mexe vários centímetros lá na ponta da lente. Então, você aí, vários centímetros, exagerei, né, Fernando? Mas se mexe muito mais. Então, e lá na imagem, então, vai aparecer, vai ampliar também, o tremor da tua câmera vai ser ampliado na sua imagem quando você está usando bastante zoom. Então, Edna, parabéns por ter fotografado aí, mostrado para nós o detalhe, e da próxima vez tentar aí, então, deixar a sua imagem câmera mais firme e, quem sabe, cropar um pouco menos. Eu vou mudar aqui a foto, mas na sequência, antes do Fabiano comentar sobre essa foto, eu vou voltar a gente aqui na tela, porque é um momento muito importante, né, em que a Simone faz um comentário, um certo tom de frustração, ou um tom de desabafo. Ela diz o seguinte, que tem algumas situações que é muito difícil transmitir o que ela está vendo. Ela olha para aquela determinada situação e pensa, isso vai ficar lindo. E aí, quando tira a foto e olha, tá horrível. Simone, o Fabiano vai te dar muita esperança nesse momento, porque você está aqui justamente para mudar essa realidade. Isso vai mudar, menina. Certo? Na sua T6i, você vai fazer coisas muito diferentes. E quando você olhar lá, talvez tenha alguma horrível, mas aí você vai saber o que fazer para experimentar uma outra, fazer outra tentativa, e então até chegar naquilo ia ficar lindo e fica. Foi muito bem comentado, porque, olha, Simone, todo mundo, né, tira fotos que não são maravilhosas, né? Quer dizer, o maior profissional, aí, o Sebastião Salgado, famosíssimo fotógrafo brasileiro, com certeza ele enfia o pé na jaca, né? Não são todas as fotos dele que são maravilhosas. Mas ele não mostra. Ele não mostra, exatamente. Então, e depois o caminho do aprendizado é esse mesmo. A gente sempre está em busca de melhorar. Mas o Fernando falou certo. Você vai chegar lá. É possível. E eu acho que isso é o mais bacana de você se dedicar a aprender foto. Quando você passa a fazer fotos que começam a refletir a realidade, aí é outra coisa. Às vezes, e por melhor que seja a foto, existem situações que não tem como, né? Só estando lá realmente. Mas você começa a aprender a extrair das suas imagens essa sensação de estar lá. E isso você vai começar a perceber à medida que as pessoas começarem a dar bastante atenção para as fotos que você faz. E a gente tem muita coisa legal para mostrar em seguida para te inspirar a chegar lá. Então, eu vou acelerar aqui o bate-papo, porque a gente já está nas 15 para as 9 ali. Vamos lá. Bom, e também celular, tá? Eu vou ser, assim, Dri, perdoe aí o meu comentário rápido e rasteiro. Adorei essa foto, achei que para celular também ficou fantástica. Ela conta uma história muito bonita, traz para nós toda aquela multidão acendendo as velas, orando. Achei maravilhoso. Só tem um detalhe que para mim meio que, deu de uma estragada na tua foto. Fernando, você arrisca me dizer o que você acha que é? O que está estragando essa foto, na tua opinião? Tem uma bagunça de feixes ali. Não, os feixes ficou legal. Não. O que estragou essa foto, Dri, foi esta gorducha aqui. Esta gorducha de costas, eu tenho vontade de dar na orelha dela. Eu não sei por que ela está ali na tua foto. O Fernando falou dos feixes e tal, isso é bacana, dá o clima. Levando-se em conta que você está com o celular, né, a gente não vai poder querer que você tenha aí uma imagem full frame. Você está de celular, fez um ótimo trabalho, retratou as luzinhas das velas, a multidão ali ficou bacana, só a gorducha. A gorducha tinha que ter dado um tapa na orelha para ela sair dali. Mas assim, falando sério, ou você tinha que se movimentado um pouco para a direita, ou então esperado um pouquinho a gorducha orar, e daí sair dali. Porque ela tomou um espaço muito grande da tua foto. Então, cuidado, né? Tá na multidão, procure retratar a multidão.
e uma pessoa de costas tomando uma grande parte da tua imagem, ela está sendo prejudicial. Mas a foto ficou linda, fora a gorducha. Não foi nada politicamente correto. Nada. Mas, então vamos lá. Esta é uma obra de arte, né? As duas coisas, a foto e o lugar aí é um negócio fabuloso, né? Sabe que eu nunca estive numa construção gótica, já estive perto de entrar e estava fechado. Esse é o Mosteiro de São Bento, ali no Rio de Janeiro, no centro, né? É um negócio maluco isso aí, né? Olha só a riqueza de detalhes. Madeira, entalhado, né? Eu estive lá, eu assisti uma missa em canto gregoriano, né? No domingo de manhã. É um lugar, assim, abençoado, maravilhoso. E esse é um caso, eu não conheço, famosíssimo, né? O Mosteiro de São Bento eu não conheço, e a sua foto, Verônica, me puxou a orelha. Um brasileiro que adora igreja, não conhecer essa obra de arte e me sentir até culpado. Eu vou lá. E a foto dela foi muito legal, eu só faria o seguinte aqui, vou dar uma dica para você que já está no nível aí muito bom de nitidez e tudo mais, eu usaria o máximo da sua grande angular aí, eu vejo que você está com uma 18-105, 18-105, será que é isso mesmo? Não seria uma 24-105? Bom, se for 24-105, você está em 25 milímetros, tudo bem. Mas o que eu ia dizer é você tem que abrir o ângulo ao máximo nesse tipo de foto. Porque depois, quando você for corrigir a perspectiva, que é o que eu poderia ter feito aí, você vai acabar perdendo um pouco da imagem, perdendo um pouco de informação. Então é bom você sempre ter o máximo de ângulo para você poder depois poder cortar alguma coisa se você assim quiser. Mas, nesse caso aí, mesmo a deformação de perspectiva não é nada criminoso, porque as pessoas entendem, né, que a imagem é vista dessa forma. Tá lindo. Eu acho que aí não tem muito o que observar. Dentro de 1/3 de segundo, numa ISO 400, você veja que eu vou observar as coisas boas que ela fez aí. Ela usou uma ISO 400. Dentro da câmera D7000 dela, uma ISO 400 é uma ISO boa. Quando ela começa a subir acima de 800, a tua imagem começa a degradar e começa a perder qualidade. Então, a ISO 400 foi muito bem escolhida, né? Começa por aí. E daí uma abertura f8 também foi muito bem escolhida, porque é uma abertura que normalmente dá muita nitidez em quase todas as lentes. Então, excelente. E aí, 1/3 de segundo, se ela estava num tripé excelente, se não estava, segurou a câmera muito bem firme e a imagem ganhou essa nitidez toda. Está de parabéns. Em termos de qualidade de imagem até agora, a senhora dona Verônica Dantas é a campeã. Deve ter apoiado no banco. Deve, não sei o que ela fez, mas fez bem feito. E o Márcio está celebrando aqui que tem uma colega de Bragança Paulista. Desculpe frustrá-lo, Márcio, mas foi um erro meu, porque eu copio o slide, põe embaixo, troco a foto e altero ali as informações ali do Rio de Janeiro, eu esqueci de trocar. Então peço desculpas à Verônica e ao Márcio. Verônica mandou muito bem. Aí a Rosane de Oliveira mandou uma foto, ficou provavelmente maravilhada com um concerto que ela assistia em Frankfurt, né? E eu achei assim, o tema dessa foto é sem dúvida o maestro, né? Com os braços erguidos. Isso ficou muito bacana, ela registrou esse momento, contou a história. Mas esse pessoal aí, essas orelhas, essas tiazinhas aqui, todas aqui no primeiro plano, elas realmente não podiam estar ali. E depois, outra coisa, tem uma moça ali de alcinha que também está olhando para a sua foto. Ela também drena a minha atenção. Em vez de olhar para a careca do maestro, eu vou olhar para aquela mocinha de alcinha ali à esquerda. Então, aí nós temos alguns problemas de composição. Rosane, o que eu faria nessa hora para registrar esse momento que você achou tão legal e deve ter sido mesmo? Erga a sua câmera. Está com uma multidão, pegue os seus braços, não tenha vergonha, estique-os e faça essa foto lá de cima. Claro que você vai tremer um pouco, mas nesse lugar aí não tem como apoiar na cadeira. Se tiver como apoiar no alto em uma coluna, apoie. Se não, faça como você fez aí, só que erga o celular ou a câmera bem alto para você poder pegar uma panorâmica desse povo todo aí a sua foto fica melhor. Porque essas pessoas aqui ocupando o primeiro terço debaixo da tua foto, elas estão realmente drenando a atenção de quem vê.
Acelera, Fernando, estamos muito atrasados hoje. Eu acabei de pôr ali nos comentários o link do como eu fiz essa foto e se houver uma multidão no caminho que vai servir para ilustrar isso. Fernando hoje tomou uma pinga e foi fazer a apresentação, porque já está errado ali. Esta foto não, essa já é minha, né? Essa foto não é com a Canon 6D, pessoal. Essa foto eu pus justamente para incentivar quem está começando. Essa foto foi feita com a minha poderosa Super Zoom Sony H1 de 5 megapixels. Sim. Uma câmera lançada nos idos de 2005, ou seja, com 13 anos anos das velas ali. 13 anos atrás. Na Sony Super Zoom? Sony Super Zoom. Isso é muito animador para Simone. Tá vendo? E aí o Fernando mandou ele dizer que era uma Canon 6D. Não é, pessoal. Tá? Então, o que foi feito aí? Agora eu vou acelerar um pouquinho. Foi feito tudo aquilo que eu disse até agora. Tá? Observa que eu estou usando a ISO 64 para uma câmera Super Zoom de sensor pequenininho. ISO 64 é o mínimo que ela vai alcançar. Repara que eu estou usando a maior abertura possível ali do zoom que eu estou utilizando, que é 3.5. E aí, 1 segundo foi o que me sobrou. Então, o que eu fiz aí? Seguramente eu não estava com o tripé, eu devo ter apoiado essa câmera muito bem em algum lugar. Eu não me lembro, essa foto foi feita numa igreja no Egito. Para quem não sabe, o Egito é um país que é em grande maioria muçulmano, né? Mas existe um percentual, ali, acho que 10% ou menos da população, que é cristã. E lá existe, no Cairo, existe uma região chamada o Cairo Cristão, que é o Cairo Copta. Copta é o nome da igreja ortodoxa cristã do Egito. Então, é muito interessante isso, até me dá a oportunidade de contar essa história. É o único lugar do planeta onde existem os ortodoxos coptas. E essa igreja é uma igreja belíssima, esses ícones todos remetem aí ao tempo do Império Bizantino, que também colonizou aquela região. Então vejam aí que bacana que você consegue qualidade, agarrando bem a sua câmera, segurando muito firme. E eu digo para vocês que um pouco dessa nitidez é prática, sabe, pessoal? É prática. Por isso que eu digo, você vai praticando que cada vez você consegue melhor nitidez com menos velocidade do obturador. Passa, Fernandinho. Sensacional na Super Zoom. Então, essa aí é uma foto que eu quis colocar para vocês, porque é uma foto despretensiosa, como muitas que nós vimos aí. Eu estou no Chile, né? Aí é em Santiago, Catedral de Santiago, no Chile. Estou ali com a minha família, num horário de bastante fluxo de pessoas. Então eu não iria voltar para essa igreja em outro horário para fazer essa foto com a igreja vazia ou com bem pouca gente. O que eu fiz? Eu fiz aquilo que eu tenho dito até então. Apoiei a minha câmera no banco, certo? Eu esperei. Pessoal, eu fiz acho que umas 15 fotos dessa daí para ter o mínimo de pessoas circulando na minha foto. Isso foi o melhor que eu consegui. Eu tive que driblar umas orelhas aqui à esquerda, um tiozinho que estava aqui à minha direita, as pessoas que levantavam lá na frente e saíam caminhando pelo corredor para ir lá no altar. Tinha um movimento intenso de pessoas. Então, eu tenho paciência e eu espero. Por que eu espero? Porque uma imagem dessa, uma igreja como essa, eu acho que vale a pena. Não acho, Fernando? Eu acho. Vale a pena. Magnífico. Então, aí é que eu construo uma imagem que não está ideal para mim, que tem essas pessoas sentadas, mas pelo menos essas pessoas sentadas não estão drenando a minha atenção e eu consigo salvar a minha imagem dentro do possível. Tá? Aí você vê que a perspectiva da igreja, as colunas estão todas retinhas, está tudo legal. Eu vou explicar isso daqui a pouco, como é que eu corrijo essa perspectiva. Aí também, Fernando, empolgadíssimo, já mandou uma Canon 6D. Essa aí também foi feita com a Super Zoom H1. A Canon 6D em todas as fotos. Eu já percebi. Desculpa, Fabiano. Me perdoe. Fernando hoje estava aí um pouco atabalhoado com a sua carga de trabalho, deu uma acelerada e derrapou, mas tudo bem. Então, reparem aí que também essa é com a Sony H1. Olha lá que é ISO 64, a abertura é 2.8, porque eu dei menos 1. Né? Aí tem mais
mais a abertura de lente, aí o zoom, a abertura varia com o zoom. Quanto mais zoom você dá, dependendo da lente, né, você vai diminuindo a sua abertura. Então 2.8 foi a maior abertura que eu podia dar aí, e 1/4 de segundo foi o que deu para fazer. Na minha opinião, essa foto ela ficou assim bacana sob o aspecto da composição e tal, afinal foi eu que fiz, né? Não, espera um pouquinho. Mas tem um problema grave. Espera um pouquinho, deixa eu entender um negócio. Você falou foi o que deu para fazer. Né? Eu estou aqui ouvindo há muito tempo que se a velocidade está abaixo de 1/60, sobe a ISO. Aí você diz que foi o que deu para fazer com uma velocidade muito mais lenta do que 1/60, e sendo que a ISO está 64. Então, por que não subiu essa ISO? Garoto! Fez a pergunta correta! Aí você ajuda a nossa audiência. Sim. Excelente a sua pergunta. Então, porque eu justamente ia de encontro com o que eu ia dizer. Qual é o problema dessa imagem, Fernando? Tem alguém aí que quiser comentar? O que tem de ruim nessa imagem? Não pode colocar tudo, hein? Eu fico triste. O que tem de ruim nessa imagem? Eu digo, já pensou com atrasado. Tem muito ruído, pessoal. Tem ruído pacas. Você vê ali que eu perco muitos detalhes ali, nas janelinhas ali, tá que eu dou um horror. É ruído para tudo que é lado. Por quê? Porque eu estou com uma super zoom em pouquíssima luz. É o que eu digo. Que eu naquela época não tinha uma câmera full frame, mas com certeza o ruído aí acabou com tudo isso aí. E aí eu vou responder a sua pergunta. Como eu sei que o sensor pequeno vai me dar muito ruído, que é o caso do celular, dessas câmeras super zoom, em pouca luz, eu faço o quê? Eu priorizo a menor ISO. Eu sei que qualquer ISO acima da mínima vai ficar pior. Né? Então eu chego ali e digo, eu tenho que colocar a menor ISO possível. Qualquer ISO acima da mínima vai ficar um lixo, porque assim já não ficou bom. Então, quer dizer, quando o sensor é pequenininho, a minha primeira atitude é fixar a ISO no mais baixo possível. Por isso, jamais modo automático. Aí depois eu tenho que entrar o máximo de luz. Aí eu vou lá e priorizo a maior abertura da minha lente. Aí é que eu vou ver como é que eu vou fazer com a velocidade. Aí eu apoio e se eu não conseguir um lugar muito firme para apoiar, aí não vai ter jeito, eu vou ter que subir a ISO, mas às vezes eu nem faço a foto. Se eu estou com essa super zoom aí, eu nem faço a foto porque eu sei que não vai prestar. Tá? Mas é para vocês entenderem como a coisa funciona. E outra coisa que eu queria mostrar nessa imagem, que é de uma mesquita, de Mohammed Khalifa, eu acho que é do Mohammed bin Ali, né, uma coisa assim, lá no Egito também, eu tinha muitas pessoas embaixo ali, muita gente, é um lugar turístico. Então, nessa hora, eu procuro tirar as pessoas do meu quadro para não ficar aquela muvuca desordenada, como eu comentei na foto da nossa querida anterior ali. Se ficar aquela monte de gente desorganizada embaixo, fica feio, né? Você até pode fazer a foto para registrar, mas não é uma foto que eu mostraria aqui para vocês. Aí você procura um enquadramento para tirar as pessoas. Maravilha. Veja como tem coisa bonita para mostrar. Lindo, lindo. E aí você tirou muito bem a simetria e deu uma composição lindíssima, lindíssima na foto. Muito obrigado. Boa noite, Juliane, chegando agora, mas a gente vai esticar um pouquinho além da 1 hora aí, então tem bastante coisa ainda para você ver, tá? Seja muito bem-vinda. Então, aí essa foto é do sino de uma igreja conhecida mundialmente, que é Notre-Dame de Paris. Eu pus essa foto é uma foto muito difícil, porque também tem lá na cúpula do sino, lá no alto, aquele negócio aquele forro de madeira ali. O telhado. O telhado, aquilo ali tem muita luz, né? E aqui no sino tem pouquíssima luz. Até no meu computador, eu não estava com a imagem tão exposta como apareceu aqui na apresentação. Você vê que a gente já observa ruído aqui dentro do sino. Dentro do sino eu já observo bastante ruído, e essa foi feita com a 6D. Veja que não tenho como fazer essa foto de tripé, pessoal. Né? Aí eu estou um dos sinos de Notre Dame, tem mais pessoas por ali, e você não tem como você montar um tripé para fazer uma foto de baixo para cima, como eu fiz aí. Aí você tem que fazer ela na mão livre. Então essa foto foi feita, daí eu coloquei uma ISO. Fiz muitas. No Photoshop, uma expondo lá o teto e outra expondo o sino? Nessa daí eu não fiz isso. Na mesma. Fazendo o quê?
aquilo que eu disse anteriormente. Eu priorizei a exposição na área mais clara, lá no telhado, para ter aqueles detalhes. Se eu tivesse colocado a exposição dentro do sino, lá o telhado você não veria nada, só um estourado de luz, que eu não conseguiria jamais recuperar aquela textura do telhado. Então, eu coloquei a exposição no telhado e deixei aqui uma ISO alta, 6.400, que para uma câmera de entrada, com as 5i, as Nikon 7000, 5600 e tal, celular, nem pensar, não dá. Tá? Então, aí o sensor grande faz toda a diferença. ISO 6400 já é para uma câmera de sensor full frame. E ainda assim, eu perdi algum detalhe dentro do sino, que eu abri essa imagem, a sombra, a luz dentro do sino, eu abri no Lightroom, foi no pós-processamento. Daí eu consigo salvar os detalhes ali dentro. Mas eu olhando para essa foto, é que no meu computador não estava assim. Eu já escureceria um pouco para diminuir ali um pouco aquele ruído de dentro do sino. Muito bom. Então, essa foto, ela é para mostrar essa questão do vitral que você falou. Né? Então, eu vou repetir o que eu disse anteriormente. Para conseguir os detalhes do vitral, aí eu tenho que fazer a exposição no vitral. Se você fizer a exposição, no caso, nesse quadro aqui, que tem aqui à esquerda, nessa parede, você vai ter o vitral, um grande branco de luz estourada, que eu jamais conseguirei recuperar aquela informação eletrônica dali. Então, você faz prioritariamente a foto no vitral. Foi o que eu fiz aí. Aí, essa foto, originalmente, esse quadro dourado que você vê ali, aqueles detalhes todos dourados, estão em completa escuridão. Mas tudo tem um limite, né? Se tiver totalmente preto, também você não consegue salvar a informação depois. Mas arquivo em RAW, ou RAW em inglês, eu falo RAW para as pessoas entenderem. ISO, observe que é uma ISO baixíssima, né? Eu estou ali o Fernando errou, deve ser um f4.0 ou 8, eu acho que deve ser 8 aí, porque eu coloco em foco desde a grade até lá o forro da igreja. Eu preciso de uma profundidade de campo razoável aí, então deve ser um f8. E 0,3 do segundo. Tá? Essa foto, com certeza, foi feita no tripé. Sabe como que eu sei isso? Não. Porque a ISO está em 100. Eu jamais faria uma foto à mão livre com ISO 100. Com essa câmera, eu colocaria uma ISO pelo menos 3000, aí, ou 2000 e alguma coisa, para tentar fazer ela com uma certa nitidez. Então, aí ela está montada no tripé, seguramente. Lição aí, pessoal, então, é exposição na área mais clara e depois tenta salvar no pós-processamento as áreas mais escuras. Esta foto é na Catedral de Rouen, na França. Até a Simone estava perguntando se era na Catedral de Pedra, em Canela, no Rio Grande do Sul, que é belíssima. Belíssima, conheço lá, muito bonita, mas não, essa aí é em Rouen, na França. Vamos lá. Então, essa é uma das fotos que eu mais gosto de igreja, que eu tenho feito aí, é na mesma igreja, Catedral de Rouen, que é magnífica. Eu contei um pouquinho da história no Instagram e no Facebook hoje. Aqui a gente não vai ter tempo de discursar muito sobre ela, queria contar minhas histórias, Fernando, não vai dar tempo hoje. Vamos fazer igreja, parte 2, não. Então, o que vale aí, pessoal, é o ângulo. Né? Aí eu vou mais ou menos de encontro com o que eu falei do Francisco, lá na nossa primeira foto. Às vezes é preciso você explorar ângulos diferentes. Eu estava ali, vi essa imensidão, que isso aí tem mais de... deve ter em torno de uns 50 metros de altura, é uma coisa absurdamente alta. Então, é uma grandiosidade imensa. Então, nessa hora, você para e pensa, como é que eu posso transmitir essa grandiosidade para a minha imagem? E aí surgem esses ângulos diferentes. Tentem quando forem fazer fotos de igreja. E aí, na próxima imagem, eu vou contar como é que eu faço esse efeito, assim... Passa a imagem, Fernando, eu vou contar mais um detalhe para a turma. Então, essa daí eu vou falar rapidinho. Essa mesma igreja, à noite, eles projetam luzes na fachada da igreja e você não tem como se afastar mais do que 20, 25 metros da fachada da igreja. Essa igreja fica no meio de uma cidade, no meio de um conjunto urbano, e não tem distância para você se afastar e fazer a foto incluindo todo o exterior dela dentro do quadro. Então, você tem que fazer pedaços da fachada, que foi o que eu tentei fazer aí, mas com bastante distorção de perspectiva. Aí eu achei interessante mostrar
que foi uma exposição feita das luzes projetadas na fachada da igreja. É um show de laser, que eles montam várias imagens na frente da igreja. Então, está em ISO 800, a abertura não é 48, o Fernando errou ali, a abertura deve ser 4, né? E a exposição de 1 segundo. Aí eu fiz com o tripé no chão, montadinho assim embaixo, a câmera quase na altura do meu, ali assim, uns 40 centímetros do chão, e foi feita com o tripé. Então, no final acabou com vocês, eu pus todas de Ruana. Você gostou dessa igreja também? essa igreja aí. Aí essa foto é para mostrar o seguinte. A questão da perspectiva é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Veja que as linhas estão todas retas, não é? Verticais. Não tem aquele efeito de convergência, de pirâmide, que eu tenho criticado aqui até então. Como você faz isso? Eu vou contar no último slide daqui a pouquinho. Aguarde. Mas o que eu quero mostrar aqui é que eu tenho um tema muito claro em primeiro plano, que são as velas. Não é? Então, nessa hora, para a igreja em foco e as velas também em foco, eu preciso de uma pequena abertura. Por isso, eu usei F22. Então, repara que aí, para colocar a vela em foco e até o fundo da igreja, eu tive que usar uma pequena abertura, de abertura de número alto, que é F22. Pus uma ISO, então, 800, e provavelmente eu estava aí montado no tripé, a câmera estava no tripé, para ter essa nitidez em 0,6 segundo. Tá? Então, é importante observar que se você tiver um tema em primeiro plano e muita coisa atrás, no caso de uma igreja que você precisa pôr em foco, aí você tem que usar uma abertura bem pequenininha. Não teria sentido eu deixar as velas nítidas e a igreja atrás toda desfocada. Sim. E também, o contrário, também não faria sentido, as velas todas desfocadas em primeiro plano. Então, nem colocar essas velas. Essa foto foi feita sem tripé, que eu me lembro muito bem, e com uma ISO relativamente baixa, né, de 250. Essa é no Sacré-Cœur de Paris, e eu pus essa foto para mostrar para você como a gente consegue um resultado muito bom apoiando a câmera na coluna. E daí você vai dizer assim, puxa, mas você saiu fazendo essa foto com 250? Não. Tinha muito pouca luz aí, muito pouca luz mesmo. Então, quando você tem muito pouca luz, mesmo que a sua câmera seja a melhor câmera do planeta, uma médio formato aí, uma coisa assim, muito cara, quando você tem muito pouca luz, você vai ter ruído eletrônico. Então, a gente faz o quê? Procura minimizar ao máximo o ruído eletrônico. Principalmente, lembrando, em situações de pouquíssima luz. Então, eu fiz essa foto várias vezes. Eu comecei provavelmente fazendo essa foto com uma ISO bem alta, sei lá, uma ISO 8000, e fui baixando, apoiado ali na coluna. Depois, em casa, eu vou ver se eu consegui nitidez com as ISOs baixas ou não. Entende? Então, é o conselho que eu dou. Faz com uma ISO alta para tentar nitidez, sabendo que você vai ter ruído, e depois vai baixando a ISO, que vai que você consegue uma nitidez boa. É tudo uma questão de prática. Foi o que aconteceu aí. Então, na mesma igreja, repara que aí eu não tinha aonde apoiar, né? Não tinha realmente. Essa foto eu virei a câmera de lado, né? Repara que são os arcos bem grandes, né? Bem altos, essa igreja é imensa, como aquele santo ali, que eu não sei exatamente quem é aquela figura ali, ele estava enviesado, né? E eu achei bacana colocar ele de pé e todo o resto deitado. E aí eu tive que fazer essa foto numa fila, existe uma fila de pessoas que circulam por dentro dessa igreja, que é extremamente turística, o Sacré-Cœur de Paris, que é no alto lá do morro em Montmartre. Eu coloquei então a ISO 4000, e aí o meu objetivo era que a velocidade tivesse suficiente para não tremer, que foi o que você me perguntou. Então eu pus uma velocidade 1:125, que eu sabia que eu não ia tremer, com a câmera em punho, e rezei para não dar muito ruído. E como tinha muita luz ali atrás, que aquele mural estava iluminado,
eu consegui alguma qualidade. Mas reparem que aqui nas áreas sombreadas, por trás das colunas, aqui à direita, você já tem algum ruído por ali. Sim. Então essa é a minha foto da Sainte-Chapelle. Teve uma querida nossa aí que colocou há pouco, a Sainte-Chapelle. E é dificílimo fazer foto aí por conta da multidão sempre presente. Eu fui assistir um concerto aí à noite, então não tinha tanta gente circulando, mas muitas pessoas sentadas e tal, ia acontecer aquela situação de poluição visual, de gente se movimentando o tempo inteiro, pouquíssima luz. Então, essa foto foi feita apoiando-se a câmera na cadeira. E aí, você veja que mesmo com a full frame, eu joguei para uma ISO bem baixa, ISO 125. Por que eu fiz isso? Porque eu queria muita qualidade nos detalhes. Veja como existem muitos detalhes nessa imagem aí. A parede da igreja, os vitrais, é muito detalhe. Então, por mínimo que seja o seu ruído, ele vai aparecer nesse monte de detalhe aí. Então, eu fui, da mesma forma que comecei com ISO alta e fui baixando com a câmera na cadeira ali, até chegar em 125 e, por sorte, eu consegui aí uma razoável nitidez. Essa é também em Paris, é uma igreja que chama-se Saint-Séverin, no Quartier Latin. Eu adoro órgãos de igreja, então, como eu já comentei no começo do nosso papo de foto, eu fiz a foto aí desse órgão que eu achei magnífico esse órgão aí, e repara que quase não tem gente sentada nas cadeiras. Eu esperei realmente que as pessoas saíssem dali. E é interessante que quando você monta a câmera e fica esperando, é bem isso. Você toca a pessoa. Claro que se a igreja está cheia, né, ninguém dá a menor bola para você. Mas se tem uma pessoa sentada ali, você parece com a câmera na frente e fica olhando, a pessoa dali a pouco se incomoda e levanta. E aí você faz a imagem. Eu faço esse tipo de grosseria porque é uma grosseria silenciosa, né? E no final eu acho que às vezes vale a pena, né? Aí, impressionado com essa foto. Essa foto tinha um antes e depois, mas não vai dar para colocar. Bom, essa foto ela é uma das igrejas mais claras que eu já vi. É uma igreja, essa chama-se, acho que é Saint-Étienne, do lado do Parthenon, em Paris. É uma igreja muito clara, tem muita luz dentro da igreja, sabe? E mesmo assim eu tive que fazer com a câmera na mão, né? Não dava para montar tripé aí. E aí eu coloquei uma ISO 1000, eu sei que estava na mão, porque a ISO está alta, a ISO 1000, e em 1/10 de segundo eu consegui, apoiando provavelmente numa coluna ali, fazer essa foto. Então, é interessante você... outra coisa que eu não tenho falado, que é muito importante, quando viajo, eu tenho usado essa lente 24-105, que é a minha lente coringa. Repara que na igreja eu quase sempre estou com ela em 24 milímetros. Eu uso o máximo de abertura de ângulo possível para você poder pegar o máximo da igreja dentro da sua foto. Agora vamos à fachada desse Sacré-Cœur, famosíssima. Essa igreja é que a gente mostrou as fotos que eu fiz deitada, ela já passou o interior dela, é a Sacré-Cœur no alto do morro aí, em Montmartre. Eu pus essa foto para mostrar para vocês que é muito difícil você fazer foto de igreja de fora, né? E quando você tem a chance de não ter aquela poluição, aquela coisa arada em frente, capricha e manda bala. O dia estava feio, infelizmente, um céu azul aí talvez tivesse ficado mais bonito, mas... Como assim? Como assim você celebra os dias nublados por conta dos contrastes, da coisa ocre, e agora você vem mandar se tivesse só o céu azul? Então, ótimo o teu comentário, porque nesse caso o céu azul ficaria muito melhor, né? No caso, a gente está vendo uma imagem de igreja, o céu azul ficaria muito mais bonito aí, mas não estava azul, pessoal, fazer o quê, né? Não teve jeito. Então aí... Panorâmica para mostrar, então, essa questão de tirar foto de igreja de fora. É sempre um desafio muito grande, porque você não tem espaço para fazer um bom enquadramento. Então, aí, essa panorâmica aí foi feita de cima do Georges Pompidou, essa igreja é a Notre-Dame de Paris, e ali o Fernando cropou, né, e tirou só a Notre-Dame. Essa imagem
ela foi feita com aproximadamente umas 10 imagens verticais. Então, eu explico aqui em vários vídeos também como fazer uma panorâmica. Eu fiz mais ou menos umas 9 ou 10 imagens no formato de retrato, ou seja, a câmera na vertical, né, deitada a câmera, né? E fui fazendo foto, depois eu emendo ela no Lightroom. E daí eu consigo grande qualidade nos detalhes. Então, eu posso ampliar essa imagem da panorâmica para uma foto aí seguramente de uns 9 metros de largura e eu vou ter muito detalhe. Então, quando você tem a chance de fazer uma foto de igreja, contextualizando a igreja num lugar bonito, que é Paris, não tem como não ser bonito, né? Você tem que aproveitar, que foi o que eu fiz aí. E essa era a minha dica. Repara que a ISO aí é uma ISO 50. Eu estou na menor ISO que a minha câmera pode me dar, porque aí eu estava totalmente focado em qualidade. Repara também que eu estou em f8.0, que é a melhor nitidez da minha lente nessa abertura. Estou com uma velocidade de 1 para 100, para uma velocidade muito lenta. Se tem vento, pode trepidar. Então, estou numa velocidade otimizada. E repara que a minha distância focal é em 190 milímetros. É zoom, né? Mas como é zoom? Justamente, eu tinha essa vista na minha frente, mas eu fiz 9 ou 10 fotos em zoom para compor essa imagem, que é uma costura de 9 ou 10 imagens. Legal. Sobre como fazer essa costura, né, eu acabei de postar um link de um vídeo, como eu fiz essa foto, que está no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, em que o Fabiano mostra como fazer a panorâmica, né? No caso desse vídeo, é do Skyline em Manhattan, em Nova York, né? Então, um vídeo muito bacana. Depois, quem tem a curiosidade de fazer a panorâmica, dá uma olhadinha lá. E a partir de agora, nos nossos vídeos, como eu fiz essa foto, eu estou fazendo também a parte de pós-processamento. Nesse caso, acho que não tinha ainda. Eu vou ensinar, então... E, bom, tem mais uma lá, Fernando, que tem duas coisas, dicas principais, eu vou dar no final. Vamos agora, tá no finalzinho, pessoal, segurem aí. Duas principais dicas eu vou dar agora. Então, as dicas são... A primeira dica é a seguinte. Essa, então, eu postei ontem essa imagem. É St. Mary the Virgin, que é a Virgem Maria, em Nova York, essa igreja. Essa igreja, essa foto, assim como todas as de igreja que vocês viram até agora, ela tem uma particularidade que até eu aprender como se fazia, me chamava muita atenção e talvez esteja chamando também a sua atenção, que é a textura, né? A textura das paredes, das colunas. Você percebe que as fotos, essa foto ela está muito marcada em todos os contornos. Chega a parecer uma gravura, concorda? Sim. E as outras fotos que vocês viram minhas, também vocês devem ter pensado, puxa, mas ele consegue fazer com que a foto pareça uma gravura graças a um equipamento que ele tem, graças à câmera dele, que é muito boa. Parte sim, mas não é por causa da câmera. A câmera ajuda, claro, mas o principal aí, pessoal, é quando você põe uma imagem que tem muita textura, como é o caso das paredes de igreja, você tem um comando no Lightroom, eu sempre tenho dito para vocês aprenderem a mexer no Lightroom, a gente está trabalhando isso, né? Tem o Fabiano Responde ensinando vocês como é que faz tudo isso aí. Você vai lá no comando claridade, né? Então, o pessoal que está mais avançado, como o Francisco aí e tal, se você colocar o comando claridade para a sua direita, força na claridade. Você vai ver que a claridade, na verdade, é um comando que dá nitidez aos contrastes. A gente pensa que claridade é para dar mais exposição. Na verdade, não. O comando de claridade, no Lightroom, não sei porque eles chamam de claridade, ele serve para dar nitidez nos contornos, não é? Então, este é um truque muito bacana e muito utilizado em fotos de igreja. Você dar o comando claridade, forçar mesmo, para você ver surgindo esses contornos e essa textura toda. Existe também uma outra maneira de fazer isso, que é dando nitidez nos detalhes, usando uma máscara. Mas isso já é um pouco mais avançado, vou fazer um vídeo explicando.
Mas aqui, claridade é tipo, uma dica das melhores que eu posso dar para quem faz foto de igreja no Lightroom. E agora, por final, vejam que a perspectiva dessa igreja também está deformada. Tá? O Fernando colocou ali antes. Repare que as colunas estão também tortas em formato de triângulo. Elas estão convergindo, né? Então, isso me incomoda. Está errado desse jeito? Não, não está errado. As pessoas esperam, né, que você tenha essa perspectiva deformada quando você está fazendo uma foto de grande angular, que é o caso aí. Mas você pode corrigir essa perspectiva. Mostra lá, Fernando. Tadã! Faz o antes de novo. Ah, tem a comparação das duas, né? Sim. Vejam a diferença, volta no anterior para o pessoal ver como é que é. Observa que agora está tudo bonito, né? Tá tudo, não tem mais aquele ar de colunas convergindo no céu. Isso você faz através de um comando, vai em revelação no Lightroom, tem uma seçãozinha ali embaixo que chama-se transformação. Eu ensinei isso ao nosso querido piloto da Qatar Airways, né? O Carlos, né? Eu ensinei, o Kaká, né? Nosso querido Kaká. Comandante Martinez. Comandante Martinez. Eu ensinei a ele faz muitas fotos de arquitetura nas viagens pelo planeta aí, e eu ensinei esse truquezinho para ele e ele se diverte agora. Você vai ali em transformação automático. Clica em automático e o Lightroom faz esse trabalho para você em 1 segundo, né? É o tempo de você ir em transformação automática. Às vezes, você tem ali vários controles de correção de perspectiva que você pode fazer manualmente. Muitas vezes eu uso esses comandos manuais, mas para você, eu digo que o automático funciona muito bem no caso das igrejas, na grande maioria das vezes. Então, claridade reforçada e transformação automática. Essas são dicas que vão melhorar muito as suas fotos de igreja. Olha lá, mais uma olhadinha, e tem aquela questão, né, de que tem que tirar um pouquinho mais, né, exatamente. Da informação. O problema é que ele vai diminuir o quanto de informação o problema é que você depois, embaixo, até você tem no Lightroom, embaixo da comando de transformação, você pode ticar ali um quadradinho que diz cortar, né, cortar as áreas que vão ser descartadas, né? E aí a própria Lightroom já corta a imagem para você. Então, você perde informação, que é o que está acontecendo aí, né? Não tem mágica. Para você, a hora que ele desentorta a imagem, ele perde algum conteúdo. Então é importante você ter conteúdo extra, porque depois você pode vir a perder um pouco do conteúdo se você for fazer a correção de perspectiva. Hoje foi bem adiante, Fernando, que vergonha. 9h25. Erramos na conta, pessoal, desculpa. Passamos do ponto, mas eu acho que é conteúdo de qualidade, preparado com muito carinho, com informações consistentes para que você tenha a oportunidade de, assistindo o Papo de Foto, depois que você estiver com a sua câmera na mão, ter mais ideias de como fazer o seu melhor clique na próxima oportunidade. Agora faz uma propaganda a jato do Fabiano Responde. Sim, então estamos super contentes, né? Ontem iniciamos aí a nossa nova aventura, né? Que é a nova forma de passar informação para vocês através do WhatsApp, com os vídeos do Fabiano Responde. Então já tem muita gente cadastrada, a gente agradece o pessoal que se cadastrou, e já recebemos alguns feedbacks aí inicialmente, começando com informação bem básica, né, sobre o equipamento, né, isso, Fabiano? E isso gradativamente serão passados os vídeos, que são vídeos próximos a 1 minuto. Tem um ou outro que chega ali para 2 minutos e pouquinho, mas é uma informação que chega objetiva, específica, numa forma muito rápida de consumir, que é no seu WhatsApp, né? Então, desculpe, não, e é importante dizer que eles são vídeos muito curtinhos, porque a nossa ideia aqui foi a seguinte: é muito complicado nós sabermos em que nível você se encontra. Então, se nós pegamos uma pessoa aqui, como presente aqui, o Francisco, que já está bem avançado, eu vou ensinar ele o que é diafragma, vai ser uma coisa meio chata, né? Porque ele já está cansado de saber isso. Então, o vídeo curtinho, ele vai ver que se trata de diafragma. Se ele quiser assistir ali para ter o prazer de ver ali o Fabiano
horroroso falando, ele pode e não vai se cansar porque é um minutinho. Já se você não sabe, está se familiarizando com isso, você vai ter uma informação de qualidade e bem objetiva. Então, com o passar do tempo, nós já temos mais de 50 vídeos desses para serem publicados dia a dia, e a gente vai evoluindo a informação. Vai chegar um momento em que o Francisco vai começar a se interessar, porque a gente talvez conte para ele alguma coisa que ele ainda não saiba. Então, a gente pede a paciência dos avançados e damos uma oportunidade aos que estão começando de a gente abranger aí muita coisa da fotografia. É isso. Estamos aqui recebendo um comentário do Guilherme, elogiando, dizendo que as dicas foram muito boas. Obrigado, Guilherme. Não sei se acho que é a tua primeira vez, né? Edna também dando... Não, Edneia dizendo que gostou. Então, que bom, muito obrigado. O pessoal aí quiser deixar mais alguma mensagem para nós, a gente fica muito contente em receber o feedback de vocês. Em breve nós vamos passar a transmitir, acho que pelo YouTube, né, Fernando? Porque o Facebook está causando algum certo transtorno nas nossas transmissões. Olha aí, de Jupi, em Pernambuco, Guilherme. Puxa, que maravilha, que prazer. Né? A gente aqui tudo agasalho, aí em Pernambuco deve estar curtindo um calorzinho delicioso, e a gente aqui com os nossos 15 ou 14 graus ali fora. Maravilha. Francisco elogiando, Miguel te chamando de gênio. Ele põe no plural gênios, né? Miguel também. Miguel está também adiantado. Não, nós temos aqui, a gente fala do Francisco, que o Francisco já foi nosso convidado aqui, né, e manda muito bem, mas tem outras pessoas também que estão aí num nível já bem avançado, que terão que ter paciência se quiserem entrar no Fabiano Responde neste momento. Coisa daqui um mês começa a elevar o nível. Miguel também manda muito bem com as suas fotos. Pacheco também aqui dando boa. Marcela, tem muita gente boa aí. E é a nossa alegria, pessoal. Na verdade, é falar de foto com todo mundo. Maravilha. Pessoal, valeu. Desculpa aí o atraso. Até o próximo Papo de Foto. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.